Olá! Sabe quando a gente vê uma liquidação ou recebe um reajuste no salário, ou até mesmo quando acompanha aquele sobe e desce de seguidores nas redes sociais? Pois é, as porcentagens sucessivas estão em toda a parte. Mas tem um erro muito, mas muito comum que a maioria das pessoas comete ao lidar com elas. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos direto ao ponto com um cenário bem do nosso dia a dia. Pensa rápido, um influenciador perde 10% dos seus seguidores e logo em seguida perde mais 5%. Intuitivamente a gente pensa, foi uma perda de 15% no total, certo? Parece óbvio, mas a resposta pode surpreender. Bora usar esse exemplo para desvendar esse mistério das redes sociais. A matemática por trás dessa perda de seguidores é bem mais interessante do que parece à primeira vista e mostra direitinho por que a nossa intuição muitas vezes acaba nos enganando. Então, vamos aos dados. O nosso criador de conteúdo começa com 200 mil seguidores. Aí vem uma primeira perda, de 10%. E depois, sobre o novo total, uma segunda perda, de 5%. Agora, olha só que interessante o jeito que o cálculo é feito. A primeira perda de 10% sobre 200 mil dá 20 mil seguidores a menos, sobram 180 mil. A chave está aqui. A segunda perda, de 5%, não é mais sobre o valor original, mas sim sobre os 180 mil que restaram. E isso dá 9 mil. E essa conta nos leva ao número final de seguidores. 171 mil seguidores. Guarda bem esse número aí. Agora vamos comparar. O nosso cálculo chegou em 171 mil seguidores. Se a gente tivesse simplesmente somado as porcentagens para uma perda de 15%, o resultado seria 170 mil. Olha a diferença, 1.000 seguidores. Ou seja, a resposta para a nossa pergunta inicial é não, não é a mesma coisa. E aí vem a pergunta, mas por que essa abordagem de somar tudo não funciona? A resposta está num conceito chamado base de cálculo, que nesse caso muda a cada passo que a gente dá. Essa frase ilustra a ideia perfeitamente. É só pensar num bolo. Cada vez que uma nova porcentagem é aplicada, o tamanho total do bolo já mudou, já diminuiu. Então, a segunda porcentagem é calculada sobre um valor menor, e é por isso que o impacto dela também acaba sendo menor. Felizmente, existe um método muito mais elegante e preciso para resolver isso. Pode esquecer a calculadora e o passo a passo. Vamos conhecer o método dos fatores. O conceito é bem simples. Para qualquer mudança de porcentagem, a gente pode achar um fator. Se for um aumento, a gente soma a porcentagem a 1. Se for uma redução, um desconto, a gente subtrai a porcentagem de 1. Esses fatores são a nossa ferramenta secreta. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos mudar um pouco o cenário. Chega de falar de perdas, vamos falar de ganhos. Imagina só um aumento de salário. Vamos lá. O Rafael ganha R$ 10.000 e recebe 2 aumentos de 10% em 2 anos seguidos. Em vez de calcular um por um, a gente converte o aumento de 10% para o fator 1,10. Como são 2 aumentos, é só multiplicar os fatores. 1,10 vezes 1,10, que dá 1,21. Aí é só aplicar isso ao salário inicial e a gente chega direto no valor final, R$ 12.100. Então, um ponto crucial aqui é o seguinte: 2 aumentos de 10% não resultam num aumento de 20%, e sim de 21%. Aquele fator 1,21 representa, na verdade, um acréscimo de 21% sobre o valor original. Ok, agora que a gente já entendeu como funcionam os aumentos e as reduções separados, vamos misturar um pouco as coisas. O que acontece quando um aumento é seguido por um desconto? Imagina essa situação. O Thiago aumentou o preço de um lanche em 20%. Depois, para atrair a clientela, ele deu um desconto de 20% sobre esse novo preço. A pergunta que não quer calar: o preço final voltou a ser o que era antes? A intuição grita que sim, mas vamos ver. Primeiro, o aumento de 20%. Isso dá um fator de aumento de 1,20. Em seguida, o desconto de 20% sobre o preço que já tinha aumentado. O fator de redução aqui é 0,80. Para achar o efeito combinado, é só multiplicar os fatores. Simples assim. 1,20 vezes 0,80 e o resultado é 0,96. E o que significa esse fator de 0,96? Significa que o preço final é 96% do preço original. Ou seja, em vez de voltar ao normal, o preço ficou 4% mais barato. É surpreendente, né? Vamos para um último exemplo prático, só para garantir que o conceito ficou bem claro. Dessa vez, vamos falar sobre a depreciação de um carro, algo bem comum.
O João comprou um carro de 50 mil reais. No primeiro ano, o carro desvalorizou 20% e no segundo, 10%. Usando os fatores, fica fácil. Uma perda de 20% é um fator de 0,80. Uma perda de 10%, fator 0,90. A gente multiplica o valor inicial pelos dois fatores e chega no valor final de 36 mil reais. Simples e direto ao ponto. E, de novo, olha a pegadinha. Se a gente somasse 20 mais 10, ia pensar numa perda de 30%, mas o cálculo correto mostra uma desvalorização total de 28%. O fator combinado aqui, 0,80 vezes 0,90, dá 0,72, que corresponde a uma perda de 28% do valor original. Então, qual é a grande lição que fica de tudo isso? Primeiro, é fundamental lembrar que porcentagens que vêm uma atrás da outra são aplicadas a uma base que não para de mudar. Segundo, e este é para nunca mais esquecer, não dá para sair somando ou subtraindo essas porcentagens direto. É o erro clássico. E terceiro, o jeito certo, o jeito seguro, é sempre usar o método dos fatores. É mais rápido, é preciso e evita essas armadilhas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Hoje, a gente viu que um aumento de 20% seguido por um desconto de 20% não volta para o preço original. Agora, fica o desafio. Se algo tão comum pode nos enganar, que outras contas que parecem óbvias no nosso dia a dia talvez mereçam um olhar mais atento. Fica aí a provocação.